Eu me lembro que na época que eu trabalhava na Rádio Menina e na RBS TV também, você teve também momentos devido à necessidade da ação de bravuras, né? Você foi inclusive até promovido. Você teve 3 missões importantes na sua vida, né? Pode contar pra gente? Posso. Nas 3 corporações que eu passei, as principais missões que eu cumpri no Exército Brasileiro foi na catástrofe das enchentes de 83 e 84, né? E lá, em 83, eu trabalhei, na época, o comandante do batalhão, Coronel Barreto, que depois foi o secretário de Defesa Civil da cidade, mais tarde, né? Sim. Lá eu trabalhei durante 15 dias fora do quartel, com uma única farda, longe de casa, junto com meus camaradas militares, salvando a população, né? Salvando pessoas de cima de telhado, nos morros, em várias situações. Pessoas desabrigadas. Desabrigadas, E ali a gente passou por uma dificuldade muito grande, que no começo não tinha alimentação, tinha que se alimentar com o que tinha, né? Sobrevivência mesmo. Isso em 83. Em 84 eu cumpri uma missão que também foi importante, que foi conduzir os presos da antiga delegacia da cidade, que ficava próximo ao posto de saúde da cidade. Tinham 2 policiais lá de serviço, cada um na época armado de revólver. Sim, né? Com aquela situação de estar lá com, na época, 35 presos, né? Na época eu lembro lá que estava o Cabo Newton e um outro soldado que eu não me recordo o nome agora. Depois ele foi promovido a sargento, segurando os marginais lá, os detentos, durante alguns dias. Foi quando eles pediram apoio ao batalhão e o comandante, na época já era o coronel Hans Boehme, né? Hans Boehme. Isso, ele determinou que eu pegasse o meu grupo de combate e fosse lá fazer a segurança. E quando eu cheguei lá, eu vislumbrei que o risco era muito grande. Estava a ponto de haver ali um princípio de motim e eles fugirem. E aí nós teríamos que usar as armas para contê-los. E para evitar que isso acontecesse, eu passei um rádio para o comandante e falei: comandante, eu não posso garantir a segurança dos policiais e a vida dos detentos com eles aqui. Eu preciso conduzi-los ao batalhão. Foi quando ele autorizou que eu os conduzisse. Eu voltei com a minha tropa. Não tinha algemas, eram 35 presos. Eu tive que comprar alguns metros de corrente e fiz os marca-passos com a corrente, né? E cadeado. Voltei no outro dia, fila indiana, marca-passo, e a gente trouxe por aquela trilha que passa por cima ali da Pedro Kraus Sênior, que sai na Rua dos Caçadores, na Rua Oswaldo Hess, para daí sair pela Garuva e fazer o contorno saindo no bairro da Glória. Tu diz daquela época da cadeia pública na Rua Itajaí. Exatamente, não tinha ainda o presídio, era a cadeia pública. Sim, me lembro. Eles estavam na cadeia pública, que funcionava como presídio também. Lembro disso, é verdade. No meio do caminho houve lá uma tentativa de motim, eu tive que usar arma, não contra os presos, né? Mas efetuar alguns disparos para que eu pudesse, de advertência, para controlar a situação, né? Que foi controlada e os conduzimos até a Garuva, onde estava lá a viatura, o caminhão, e depois de caminhão até o batalhão, onde lá sim eles ficaram bem, os detentos ficaram num local seguro para eles, seguro para quem estava guardando eles, né? E com isso a gente conseguiu manter a integridade dos policiais e garantir a vida dos presos também, né? Você também salvou uma senhora, não sei se foi no incêndio ou foi no enchente. Isso já foi no Corpo de Bombeiros de Blumenau. Como é que foi isso? Foi no ano de 1996, nós estávamos nos preparando no quartel. Aconteceu, a história é muito interessante, aquele dia foi atípico, né? Nós estávamos de prontidão no quartel, esperando o alarme para irmos fazer um simulado da queda de uma aeronave no aeroporto Quero-Quero. Sim. Todos prontos no quartel, equipados. Quando acionou o alarme e o sistema de som, quando acionou o alarme, o sistema de som do quartel do Corpo de Bombeiros,
anuncia a ocorrência, anuncia o tipo de ocorrência, o local, né? E quando acionou, o operador falou, não é simulado, incêndio no edifício catarinense. Eu nem de serviço estava, eu estava pronto, de prontidão, para o simulado. Como eu estava na garagem, bem próximo ao caminhão, estava equipado. Na época, o equipado na época não era o que eles têm hoje, tá? Não era jaqueta, não era calça anti-chama, não era aquele capacete francês galê, não tinha balaclava, não tinha luva anti-chama. Era na barra mesmo. No pelo, né? Era a farda caque de bombeiro, macacão e capacete de fibra. Sim. Eu peguei meu capacete, coloquei na cabeça, pulei no caminhão, no alto tanque, até eu fui no alto tanque, que é o caminhão que fornece água para o alto bomba tanque de combate, né? Sim. Subi e fomos pro incêndio. E quando nós já fomos saindo do quartel, já dava para ver a coluna de fumaça do prédio ali da rua 7 de setembro, passando por onde hoje ali é o Angelone, né? Olhando na direção do prédio do Banco do Brasil, já dava para ver a coluna de fumaça e o prédio, em chamas, era o Catarinense. Mas olhando na direção do Banco do Brasil ali, no fundo já via-se a coluna de fumaça no Catarinense, né? O Catarinense era aqui, mais para baixo? Isso, bem mais para baixo. Chegando no local, eu visualizei a hora que a viatura parou, e aí que houve o problema comigo, né? Deu ter passado por uma situação crítica, de quase perder minha vida no salvamento. É que a nossa viatura escada Magiros, sim, a autoescada mecânica, ela foi para se posicionar taticamente pelo lado da Beira-Rio. Só que aquelas vítimas ficaram desorientadas pela fumaça, em vez de irem para o lado da Beira-Rio, a senhora Romilda, que foi uma das pessoas vítimas do incêndio que foi salva, e mais um cabeleireiro que na época, até depois ele faleceu, deu um problema cardíaco nele, mas ela está viva ainda, graças a Deus, se desnortearam dentro do prédio, no interior do prédio, pela fumaça, né? E vieram para o lado da 15, que é onde estavam posicionadas as viaturas para combater o fogo. E aí a máscara estava sendo utilizada. Nós tínhamos 2 equipamentos de EPR, né? Sim. Equipamento de proteção respiratória. A máscara, o cilindro com ar respirável, estava sendo utilizado por outros bombeiros do outro lado, na Beira-Rio. E ela veio para o lado da 15, onde nós estávamos combatendo, porque foi na sobreloja ali do edifício catarinense. Foi quando eu tive que tomar uma decisão de... quando ela pediu socorro, eu olhei já uma senhora de certa idade, né? Eu pensei, ela não vai resistir, a coluna de fumaça era muito grande, né? Quando eu pedi para os meus camaradas que estavam comigo ali arvorar a escada, posicionar a escada, subi primeiro, desci com ele, porque ele estava com mais condições de descer, né? Até uma parte da escada, e depois eu voltei para buscar ela. Quando eu voltei para buscar ela, ela tinha ido para o lado da Beira-Rio. Só que a fumaça já tinha tomado totalmente conta do prédio, já começava a haver sinais de que a fumaça podia entrar em combustão, né? Sim. E pela alta temperatura, foi quando eu falei para ela, qual o seu nome, senhora? Ela me falou, né, o nome dela, dona Romilda, e aí ela falou para mim, meu filho, volta que eu já tenho certa idade, eu não vou conseguir sair, eu vou morrer, eu estou passando muito mal, salva a tua vida. E eu falei para ela, olha, dona Romilda, estamos com Jesus Cristo aqui, eu não vou voltar sem a senhora. Ou a senhora sai comigo, ou eu vou ficar aqui com a senhora até o final. Foi quando daí, de repente, eu com isso consegui, de repente, dar um choque nela, né? Um choque anímico nela, né? Ela se animou com aquela minha colocação de que eu não iria deixá-la sozinha e começou a facilitar. Então eu arrastei ela até a janela, usei a técnica de transporte de bombeiro, que a gente pega a vítima e coloca no ombro, né? Sim. E passei as pernas dela, olhei para baixo primeiro para ver se a guarnição estava segurando firme a escada, passei ela para baixo primeiro e aí eu vim descendo com ela. Na escada?
Porque no começo ela empurrou a escada com o próprio pé, ela se assustou, porque deu um estouro, deu uma explosão que quebrou um monte de vidro, né, de vidro da vidraça do prédio. Aquilo começou a cair sobre nós. E aí quando eu vi que ela ia desmaiar na escada e poderia cair, eu peguei e abracei ela. Dei um abraço nela e disse, não, fica tranquila, eu vou tirar você daqui, vou tirar a senhora daqui. E aí, com a fumaça em alta temperatura, né, eu tive que, ao abraçar ela, proteger ela daquele calor intenso. Tive queimadura na face também, tive queimadura de vias aéreas. Por isso que a minha voz assim é um pouco rouca, né? Isso é uma sequela daquilo. Quando eu falo demais do aula, minha voz ela apaga mais rápido, né? Sim. E aí quando eu vi que ela ia conseguir chegar até o final, eu estava do meio da escada para baixo, e eu vi que a escada estava muito instável porque não tinha um gancho para prender a escada na marquise. E o pessoal segurava a escada embaixo, a guarnição, os bombeiros, meus camaradas, seguravam a escada embaixo, né? Mas em cima a escada corria. Aí eu falei, consegue daqui para baixo descer sozinho? Eu vou subir para segurar a escada para nós. Aí eu voltei, segurei a escada, o pessoal segurando, a guarnição segurando a escada embaixo, eu segurando em cima. Quando eu vi que ela desceu totalmente, bom, agora é minha hora de sair, ou eu saio daqui ou eu morro, né? Eu segurei nos banzos da escada, né? E deslizou. E deslizei direto, né? Não desci pelo degrau. Foi eu fazer isso aí, houve um flashover, uma explosão na combustão, na fumaça, né? Chamamos de flashover, do andar onde a gente estava, e ali, se eu não tivesse feito essa atitude, eu teria morrido no final. Ele seria. Muito bem, nós estamos comendo, olha aqui só que cada história bonita, né? E triste, mas com um resultado bonito, né? De vidas que foram salvas. Gente, nós estamos conversando aqui com o Sargento Batista, no nosso programa Polícia Notícias. No próximo bloco, nós vamos falar a respeito de como se desengasga uma criança. Não saia daí, que nós já voltamos com mais Polícia Notícia, no oferecimento de Maxi Clínica Odontologia.